sinto vergonha de mim, eu não fui uma mãe boa o suficiente para ensinar você a enfrentar e se impor, pelo amor de Deus, e a lidar com isso como a minha mãe me ensinou. Essa é uma resenha que contém gatilhos sobre perda gestacional. Eu sou a Bela, criadora aqui do Mulheres Interessantes São Interessadas, e aqui você encontra resenha, curadoria e conversas relacionadas ao universo materno. Se quiser saber mais sobre mim, todas as informações estarão na descrição. Bora resenhar? Pieces of Woman é um drama americano estrelado por Vanessa Kirby, dirigido por Cornel Mundruczó. Não sei por que eu ponho isso, cara, eu não sei falar. Enfim, e foi lançado em 2020. Atualmente, ele está disponível no catálogo da Netflix. A classificação indicativa é de 16 anos e não dá para assistir com criancinhas pequenas por perto, porque o filme tem cenas de nudez e um conteúdo emocionalmente muito intenso. O filme começa de verdade a partir do plano sequência que, em termos cinematográficos, é deslumbrante. A forma como foi construído, com cerca de 26 minutos, sem corte de câmera, transitando entre tudo que vai ser discutido depois no filme. E que mostra, basicamente, o parto. E vamos nos estender nele aqui. Mostra um aspecto do parto que é pouco falado, mas que é super comum, como a náusea, que pode vir a aparecer antes e durante o trabalho de parto, que são comuns e podem ser causadas por diversos fatores, incluindo alteração hormonal, contração, a preparação do corpo para o trabalho de parto, enfim. As náuseas podem variar em intensidade. Algumas mulheres sentem náuseas um dia ou mais antes do início do trabalho de parto, enquanto outras mulheres sentem logo após o início do trabalho de parto. E também é normal que você não sinta náusea nenhuma. Cada corpo responde de uma forma. Outra coisa que ela demonstra muito bem é o constante reajuste de posição. O parto pede movimento, então a gente vê ali a atriz se contorcendo e buscando uma posição. Daí ela encontra a posição, fica um pouco, mas daí daqui a pouco ela tem que mudar a posição de novo. Super normal. E claro, ela fala, eu acho que eu vou cagar. Porque sim, gente, temos que quebrar esse tabu. A contração é similar a uma cólica, mas assim, muito similar a de dor de barriga. E eu digo similar porque não é igual mesmo, ela é mais intensa e a saída do bebê em si é um alívio igual a de quando a gente vai no banheiro. A força que a gente faz também é similar, de novo, não é a mesma. Só que, diferente do cocô, que a gente até chega a fazer uma força para sair, no parto a contração ela é involuntária. A gente faz até ali uma forcinha como um último empurrãozinho. Mas lembrando que fazer força porque alguém te mandou durante a contração ou entre contrações só vai te ajudar a ter uma laceração. Mas isso é papo para outro vídeo. De todo modo, fica a orientação. Não faça força se você não sentir necessidade, mesmo durante as contrações. Se force apenas a se movimentar de alguma forma. Apenas faça força quando você sentir que o corpo precisa. Ai, Bela, mas como é que eu vou saber? Acredita em mim, você vai saber. O filme também mostra que precisamos ter, de fato, uma equipe. Veja bem, uma equipe não é uma pessoa, é uma equipe para atender o parto domiciliar. E que, na impossibilidade da presença dessa equipe, devemos recorrer ao hospital ou maternidade mais próxima. E aqui está a importância de preparar sempre um plano B e C. E eu falo isso no meu livro Cartas para Ariel. É preciso sentir confiança na equipe. Ela chega a falar: cadê a Bárbara? Você é legal, mas eu quero ela. Você já fez isso antes? Olha só que insegurança. E tudo isso faz diferença. E eu falo do papel da parteira do obstetra no livro porque eu tive 2 partos naturais e tive a oportunidade de ter as 2 experiências, tanto do hospital particular, na dita melhor maternidade de São Paulo, quanto no SUS, na casa de parto. Tem que ter um plano B. A falha ali foi acreditar que o mundo é arco-íris e não se preparar física, estratégica e emocionalmente para a via de nascimento escolhida. E eu digo via porque, gente, o filme relata um parto domiciliar. Mas poderia ter sido um parto no hospital, uma cesárea programada, um parto com luzinha na água, etc, etc, etc. Sofrimento fetal é algo real que acontece em poucos casos, sim, mas que infelizmente quase ninguém fala. Cesarista mesmo fala, pavora a mãe desde o início da gestação, né? Mas é papo é outro vídeo também. Mas vamos aos dados. Resumidamente, o sofrimento fetal agudo é uma condição que pode afetar cerca de 2% das gestações, mas o risco pode aumentar em casos de pré-eclâmpsia grave, fetos pós-termo, crescimento fetal restrito, doenças maternas e alguns outros fatores que você pode conversar aí com o teu obstetra. Meios de acompanhar isso é fazendo o pré-natal certinho, permitir ali a monitorização fetal intraparto, como a cardiotocografia,
Tudo isso é fundamental para identificar e tratar o sofrimento fetal e garantir a saúde do feto e da mãe também. É um filme que fala de parto, mas também fala de luto, de solidão. Mostra um lado da perda que ninguém fala, como o bebê foi, partiu, mas o registro dele fica no corpo. O sangue que escorre por semanas, o seio que passa pela pojadura, o inominável, o silêncio desconfortante, o enxoval que precisa ser desfeito, as decisões que precisam ser feitas de forma prática, como por exemplo, o que fazer com o corpo do bebê, o relacionamento do casal, e que pessoas diferentes lidam com luto de formas diferentes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu estava no processo de leitura beta, porque quando a gente vai publicar um livro, a gente tem os leitores betas. E uma das pessoas que eu peguei estava de fato grávida, e ela me falou que achava desnecessário eu botar a carta sobre perda gestacional no livro, porque isso baixava a vibração do livro como um todo. Mas assim, gente, como eu poderia escrever um livro sobre preparo emocional na gestação sem considerar os riscos e as perdas e as dores que podem vir a existir? É uma pequena parcela da população, mas todas as mulheres importam, certo? E se um dia a minha filha passar por isso? As cartas não são para ela? Eu não vou ter nenhuma palavra de consolo para ela porque baixa a vibração do livro como um todo? Ser inominável, e esse inclusive é o nome da carta, ser inominável essa dor é um jeito de fingir que ela não existe. Mas, acreditem, ela existe para a mãe. E se você tem uma amiga que perdeu o bebê, não suma. Se não souber o que fazer, não diga nada. Tem um livro infantil ótimo que chama O Coelho Escutou. Eu já recomendei ele algumas vezes porque, sinceramente, quando não se tem muito o que dizer, estar ao lado, mesmo em silêncio, ajuda. Bem, em termos cinematográficos, o filme traz uma paleta bem sóbria, um tom mais sépia e mais quente durante o plano sequência, mas o restante do filme é muito frio, exceto pelos pais que passam a usar elementos ou estar ao redor de algumas coisas em vermelho, seja na roupa, maçã, na casa, que garantem ali um destaque, um protagonismo, mas que simbolicamente pode sim ser interpretado como uma espécie de mancha de dor, sabe? Tenho uma opinião impopular sobre a mãe da Marta, que é a protagonista, e por isso mesmo eu optei por iniciar essa resenha com a fala dela, mas sem dar grandes spoilers. Devo dizer que eu não concordo com ela, apesar de entender ela. Uma mãe tentando fazer o melhor que pode com os recursos e conhecimentos que tem, acreditando que isso é o melhor para sua filha. É a história do conteste meus meios, não meus resultados, sabe? Ela sente que precisa fazer algo e faz, e assim ela gera movimento na filha, mesmo que a filha odeie por isso. Mas eu realmente quero saber a opinião de vocês para ampliar mesmo o repertório e para a gente abrir essa conversa e perspectivas sobre essa mulher, sobre essa mãe da mãe. Para quem é esse filme? Apesar de ser um filme bem bacana, que mostra assim o processo de trabalho de parto, eu não recomendo para gestantes e puérperas. Recomendo para mães que já tenham passado por pelo menos um parto. E por que eu tô falando isso? Porque apesar de eu defender que a gente tem sempre que se preparar para tudo, eu não acho que esse seja o melhor caminho. Até porque ele só traz um parto, uma situação. E pode ser que você, gestante, que está aí se preparando para o parto, fique noiada ou impressionada sem a menor necessidade. A mente da gente cria muitas coisas. Não vamos dar material desnecessário para ela. Tá bem? Então tá bem. E como alternativa, eu vou deixar aqui uma página no Instagram, que essa sim, mesmo que você não fale inglês, mostra centenas de partos, dos aparentemente difíceis aos fáceis, que foram registrados mundo afora e que particularmente foi como eu me preparei para os meus 2 partos naturais e sem laceração. Passou o parto, o puerpério, o bebê já tá ali com 2 anos, aí eu recomendo assistir, porque o filme humaniza a gente, para que a gente não seja tão sem noção com algo tão delicado. Porque quantas mulheres ao nosso redor já viveram perdas que a gente nem sabe, ou que sabe, mas que justamente por se tratar de algo tão delicado, a gente não sabe como lidar. É claro, e claro, é um filme que eu recomendo com algumas ressalvas para quem teve perda gestacional ou de recém-nascido. Porque sim, ele desperta muitos gatilhos, como eu falei lá no início, mas que talvez, ele ajude a entender teus sentimentos, tuas reações e motivos nesse processo de luto.
Uma coisa interessante de se ressaltar também é que, apesar do parto dela evoluir bem rápido, o filme se passa ao longo de vários meses, porque o luto não é de fato um processo linear. E ele é diferente para cada pessoa. E talvez ver como outra pessoa ressignificou isso já seja válido. Eu falo muito de solidão materna e eu sempre coloco que é um peso quando não se tem uma amiga que esteja vivenciando o mesmo. Mas mais solitário ainda é viver o luto sozinha. Então, eu acredito que esse filme seja uma espécie de amiga, uma amiga que viveu algo similar e que tenha possibilidade de te ajudar ou pelo menos de te esclarecer algumas sensações e motivos que você esteja vivenciando. Caso tenha assistido até aqui, obrigada pela atenção e não esquece de avaliar. Por hoje é só, minhas flores. Beijo e até a próxima.